Teria Deus outro aliado? Esse aliado, outro Deus, para fazer o mal às pessoas? Para deixar as pessoas na miséria? Para quebrar pernas dos seus adversários? Para colocar nas pessoas vícios? Colocar no coração, no entendimento dos seres humanos, a maldade, o desejo de fazer o mal? Será que Deus teria criado outro Deus, um Deus com D minúsculo, para fazer essas coisas? Porque se não é isso, então devemos ser politeístas, devemos acreditar em vários deuses? Mas Deus falou que ele é o único. Além dele não tem outro Deus. E o Deus que eu estou falando é o Deus Espírito, é o Deus Criador de todas as coisas. Sei lá o nome dele. Uns falam que é Yahweh, outros falam que é Jeová, outros falam que é Deus, outros falam que é Senhor, outros falam que é Alfa e Ômega. Eu sei que foi ele que criou todas as coisas. Teria ele criado também outro Deus? Eu vou ler a historinha aqui do rei Acabe. Claro que você do outro lado, talvez você vai falar, não, mas isso daí é uma fábula, isso daí é apenas um conto dos judeus. Tudo bem. E a história do Gadareno? Quem garante que aquilo foi verdade? E a história de ter saído 7 espíritos maus, imundos de Maria Madalena? Onde está escrito isso, a não ser em um versículo em Lucas e outro versículo em Marcos 16, 9, sabendo que do versículo 9 ao 20 de Mateus, de Marcos 16, foi acrescentado. Não está no Códice Sinaítico. Então, de todo jeito, ninguém sabe 100% o que é e o que foi e o que é. Porém, os judeus, no seu livro, colocou a história do rei Acabe. Colocou a história. E nessa história, aparece Deus se reunindo com os espíritos. Aparece Deus ali numa reunião e perguntando quem é que vai colocar o espírito de mentira nos 400 profetas de Acabe? Um espírito falou uma coisa, outro espírito falou outra coisa. Aí um falou, eu serei o espírito de mentira na boca dos 400 profetas do rei Acabe. Deus disse, vá e faça então isso. E foi lá esse espírito e falou através dos 400 profetas que o rei Acabe iria subir a uma cidade chamada, um território lá, uma nação, Ramote Gileade, e que seria vitorioso. Esses 400 profetas falaram a mesma coisa, através do profeta Zedequias. Pode ir. Zedequias chegou e falou, olha, a reunião dos profetas, Deus falou através de nós que o Senhor vai subir a Ramote Gileade e o Senhor vai ser vitorioso. O rei Acabe, tudo bem. O rei Josafá, que estava junto, perguntou ao rei Acabe, por acaso, além desses profetas, o senhor não tem mais nenhum? O rei Acabe disse, sim, tem outro aí, um tal de Micaías, só que esse Micaías nunca fala as coisas que eu quero ouvir. Micaías é aquele do contra, ele é contrário. E foi e mandou chamar Micaías. Olha que história bacana. Está em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 13 em diante. Veja, no texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Então, assim está escrito. A profecia de Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. 14. Micaías respondeu, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu, vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Por que Micaías falou isso? Porque o mensageiro foi e já disse lá no meio do caminho, falou, chega lá e fala que ele vai ser vitorioso, porque todos os profetas dele disseram que ele vai ser vitorioso. Então aqui, Micaías, de uma forma irônica, chegou lá e falou
Então, rei, pode ir, que vai estar tranquilo. Porém, como o rei já sabia que ele era do contra, o rei já falou, peraí que esse profetinha Micaías está com alguma malinagem. Porque ele sempre é do contra, por que agora ele está indo a favor dos 400? Olha aqui. Micaías respondeu, tão certo como vive o Senhor, e que o Senhor me disse, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade? Para a batalha devemos nos conter. Ele respondeu, vá, você triunfará, o Senhor a entregar. 16. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Olha aí, o rei desconfiou. Falou, esse camarada sempre é do contra e agora ele está sendo a favor dos profetas. Versículo 17. Então Micaías disse, vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? 19. Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. 20. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. 23. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Olha aqui. Então, os 400 mais Zedequias havia dito que ele, o rei, iria sair vencedor daquela batalha. Porém, o profeta verdadeiro de Deus, o legítimo, aquele que Deus falava através dele, colocou um espírito de mentira nos 400 profetas e eles falaram, pode ir que o senhor vai ser vitorioso. Aí vem Micaías do nada e diz, não, eu vi Deus reunido com a congregação dos mensageiros, dos espíritos, onde ele, veja que aqui não fala anjo, tá? Eram os espíritos, a congregação dos espíritos, e Deus perguntou se alguém poderia fazer alguma coisa ali para que Acabe subisse a Ramote-Gileade e morresse. Aí veio lá um espírito e colocou a mentira, ou seja, colocou o mal. Deus criou esse espírito mal? Esse espírito foi outro Deus? Esse espírito foi um Satanás, uma pombagira, um tranca-rua, um Exu? Hã? Claro que não. Por isso que eu perguntei, teria Deus um outro aliado para fazer o mal? Teria Deus um parceiro? Teria Deus um colega para fazer a maldade? Hein? O que você acha? Então veja a situação. Você do outro lado, você deve estar falando, não, mas isso daí é uma fábula, isso daí é uma historinha, isso daí foi inventado pelos judeus, foi inventado, algum homem inventou essa história. É o que eu falei no começo do vídeo. Você acha que aqui foi inventado, e a legião de espírito de mundo que estava no Gadareno e foi para os porcos, aí você não acha, aí você acha que é tudo legal. Hã? O espírito que babava, que grunhia naquele... que tinha epilepsia, também você acha legal. Quer dizer que aquela história da oferta da viúva pobre, você acha legal. Aquela história que fala que Abraão deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque, você acha que é certo. Agora essa história que está na Bíblia, no contexto bíblico, onde Deus
estava reunido com os espíritos e ele quem faz todas as coisas, aí isso aqui para você é uma história que não tem sentido. É isso mesmo? É isso? Por isso que eu falo, eu acredito nos 66 livros da Bíblia, porém eu leio os 66 livros com o pé pisando em ovo, casca de ovo. Porque eu creio somente no Evangelho eterno, que é Deus em nós. É isso que eu creio. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor declarou tal. 24. Então Zedequias, filho de Kenaã, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por que é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, a Joás, filho do rei. Então, aí depois você lê, isso aqui fala sobre a morte de Acabe. Realmente, o rei Acabe, naquela guerra, foi derrotado, foi destruído, foi morto. E ele estava ainda, olha como a coisa tinha que acontecer. O que conta nessa história, o rei Acabe estava trajando uniforme de soldado, não estava com trajes reais, estava com trajes dos guerreiros, disfarçado no meio. Mas como a morte dele tinha que acontecer, um soldado inimigo, de uma forma despretensiosa, soltou uma flecha, essa flecha atravessou e veio, pegou do lado e furou o coração, perfurou, transpassou o coração do rei Acabe. E ele morreu em sua biga, naquela carrocinha dele. Morreu lá. E os cachorros lamberam o sangue dele. Porque assim Elias tinha falado. Olha que coisa. Por que você que acredita em pombagira, em tranca-rua, por que você não acredita nessa história? Por que você não vai a fundo nessa história e fala, peraí, então quer dizer que todo o mal que acontece vem de Deus? Claro que é. Quer dizer que esses espíritos que estão na feitiçaria, na umbanda, na quimbanda, é tudo espírito de engano? Claro que é. Quem que manda isso? O próprio Criador, o próprio Deus. A não ser que você não acredita na Bíblia, né? Como religioso. Religioso não acredita na Bíblia. A não ser que você não acredite nos escritos. Você acredita em doutrinas de homens aí, claro que você não vai acreditar. Você vai achar que o preto velho é um espírito da época da escravidão. Você vai achar que o herê foi porque não tinha Danone lá há 200, 300 mil anos atrás, 200 anos atrás, e vem os herê. Aí você vai acreditar. Tudo espírito de engano, meu irmão. Tudo espírito que o próprio Deus envia. Não é nem espírito, é influência na mente das pessoas. Nem espírito é. Porque os espíritos imundos tiveram fim lá durante o juízo do ano 70. Em Zacarias 13, 2 disse que depois daqueles dias Deus daria fim aos profetas e aos espíritos imundos. Tá bom? E olha aqui, ó, para finalizar, veja, porque eu acredito nos escritos. Será que Isaías não era um profeta de confiança? Hã? Será que não? Olha o que está escrito em Isaías 45, do 5 ao 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, 5 ao 7. É Deus quem faz todas as coisas, meu irmão incrédulo. Você que acredita, você que é um religioso, você é um politeísta, a sua cabeça é igual à cabeça dos pagãos antes, lá no Velho Testamento. A sua cabecinha é mesmo que tinha a cabeça dos israelitas. Eles acreditavam em ídolos, eles acreditavam em outros deuses. Assim é. Você está na mesma situação do rei Acasias, depois ficou no lugar do rei Acabe, mandando procurar Deus de Ecrom, Baal, Zebub. Aí quando chegou, Elias falou, por acaso em Israel não tem Deus? E você é rei, você não sairá dessa cama por você ter feito esse negócio aí. Então a religião é igual o rei Acasias. Eles acreditam em vários deuses, né?
O da Assembleia diz que o Deus deles é mais forte do que o da Universal. O da Universal fala que o Deus dele é mais forte do que o da CCB. O da CCB fala que é mais forte do que o da Adventista. A Adventista fala que é mais forte do que o da Quadrangular. O da Quadrangular é mais forte do que o Sapato de Fogo. E assim por diante. São vários deuses, porque o religioso ele é politeísta. Só há um Senhor, só há um Criador, só há um onipotente, onipresente, onisciente, que é o Pai do nosso Espírito, e que habita em nosso espírito, habita em nosso coração. Basta nós acreditarmos nisso, tá bom? Apocalipse 21, versículo 3. Então, teria Deus outro aliado para fazer o mal? Para a religião tem, mas a Bíblia nos mostra que só existe um Deus. Deus não tem sócio, Deus não tem aliado, Deus não tem nada. É Ele que faz tudo, todas as coisas, tá bom? Então deixa essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, se assim este Deus Espírito, o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.